Imagine um rei poderoso vestido com um manto resplandecente de prata que brilha sob a luz do sol diante de uma multidão extasiada. Este rei, em toda a sua glória terrena, ouve os gritos de adoração de seus súditos. É voz de Deus e não de homem. Mas, em vez de corrigir a multidão, ele aceita os louvores. Aquele momento de orgulho marcaria sua destruição. Esse rei era Herodes Agripa I, um governante conhecido por sua habilidade política e ambição desmedida. Mas, acima de tudo, ele ficou marcado na história como o homem que ousou desafiar a glória de Deus. O resultado? Um julgamento divino tão impressionante quanto repentino, envolvendo um anjo, dor excruciante e vermes que consumiram seu corpo. Hoje vamos explorar essa história como ela foi contada na Bíblia. Não é apenas uma narrativa de orgulho e queda, mas um lembrete poderoso do perigo de exaltar a si mesmo e ignorar a soberania de Deus. Herodes Agripa I, também conhecido como Agripa, foi uma figura central na história do povo judeu durante o período do Novo Testamento. Nascido em uma família marcada por ambição e intrigas políticas, ele era neto de Herodes, o Grande, o famoso rei que tentou matar o menino Jesus ao ordenar o massacre das crianças em Belém. Desde jovem, Agripa esteve cercado por disputas de poder e alianças políticas, uma característica que definiria toda a sua trajetória. Após a morte de Herodes, o Grande, o reino foi dividido entre seus filhos e outros herdeiros, gerando um clima constante de rivalidade. No caso de Agripa, ele enfrentou períodos difíceis no início de sua vida. Após a morte de seu pai, Aristóbulo IV, que havia sido executado por seu próprio avô, Agripa foi enviado a Roma, onde cresceu e foi educado entre a elite imperial. Essa convivência o aproximou de figuras importantes do Império Romano, incluindo Calígula, que mais tarde se tornaria imperador, e Cláudio, outro futuro governante. Essas amizades estratégicas foram cruciais para sua ascensão ao poder. Quando Calígula assumiu o trono, Agripa foi recompensado por sua lealdade e sua habilidade em cultivar relações políticas. Ele recebeu o título de rei e foi colocado no controle de vários territórios, incluindo a Galileia, a Judéia e a Samaria, consolidando um reino semelhante ao de seu avô. Sua posição o tornava uma ponte entre os judeus, com quem compartilhava origem, e os romanos, que garantiam sua autoridade. Agripa era um político habilidoso e astuto, capaz de equilibrar suas obrigações para com Roma e sua tentativa de agradar os judeus. Por exemplo, ele respeitava os costumes e as tradições religiosas do povo judeu, chegando até a financiar projetos para o Templo de Jerusalém, o que aumentava sua popularidade entre os líderes religiosos. Ao mesmo tempo, ele sabia manter sua lealdade ao Império Romano, promovendo os interesses de Roma na região e garantindo que a ordem fosse mantida. Entretanto, por trás dessa habilidade política, Herodes Agripa também era conhecido por sua busca incessante por poder e reconhecimento. Essa ambição desmedida o levou a tomar decisões que, eventualmente, o colocariam em conflito com os princípios de Deus, culminando em sua trágica e inesquecível queda. Herodes Agripa I é uma figura destacada nas Escrituras como um adversário declarado da Igreja primitiva. Sua história é um exemplo claro de como a busca pelo poder e pela aprovação dos homens pode levar à ruína espiritual e física. Em Atos 12, 1-3, encontramos um relato de suas ações contra os cristãos, motivadas tanto por sua necessidade de agradar os líderes religiosos judeus, quanto por sua ambição pessoal. No texto bíblico é mencionado que Herodes iniciou uma violenta perseguição contra a igreja, uma medida que agradou os chefes religiosos da época. Para mostrar sua autoridade e ganhar ainda mais favor junto ao povo judeu, ele ordenou a execução de Tiago, irmão de João, um dos apóstolos de Jesus. Essa ação marcou a primeira morte de um apóstolo registrada na Bíblia, demonstrando o nível de hostilidade que Herodes nutria contra os seguidores de Cristo. A morte de Tiago, no entanto, não foi suficiente para saciar sua sede de poder e glória. Em seguida, Herodes prendeu Pedro, outro líder central da igreja primitiva. Seu plano era apresentá-lo ao povo e executá-lo publicamente após a celebração da Páscoa, aproveitando a ocasião para maximizar o impacto político de seu ato. No entanto, Deus interveio miraculosamente para salvar Pedro, enviando um anjo para libertá-lo da prisão. Atos 12, 6-11. Essa libertação não apenas frustrou os planos de Herodes,
mas também revelou a fragilidade de seu poder diante do Deus Todo-Poderoso. Herodes não perseguia os cristãos apenas por questões políticas. Ele buscava aprovação e glória humanas, desejando ser exaltado como um governante forte e benevolente. Essa necessidade de reconhecimento o levou a tomar decisões que o afastaram dos princípios divinos. Ele parecia disposto a sacrificar qualquer coisa, até mesmo a vida de pessoas inocentes, para manter sua influência e consolidar seu legado. No entanto, sua busca incessante pelo reconhecimento humano foi a causa de sua queda. Em vez de reconhecer o poder de Deus e dar-lhe glória, Herodes escolheu exaltar a si mesmo. Sua arrogância e desprezo pelas coisas de Deus culminaram em seu trágico fim. Uma lição poderosa para aqueles que colocam sua confiança em si mesmos, em vez de confiar no Senhor. O clímax da vida de Herodes Agripa se deu em Cesareia, uma cidade emblemática da Judéia construída por seu avô, Herodes o Grande. A cidade, com seu porto impressionante e arquitetura romana, era frequentemente usada para eventos políticos e celebrações que demonstravam o poder de seus governantes. Em Atos 12 e 20 a 23, o texto nos leva a um desses eventos, um momento que marcaria não apenas a carreira de Herodes, mas também seu destino eterno. O contexto era uma disputa diplomática com os povos de Tiro e Sidom. Essas cidades dependiam da região governada por Herodes para seu abastecimento de alimentos, e a relação havia se deteriorado. Buscando uma reconciliação, os líderes de Tiro e Sidom enviaram delegados para buscar a paz, contando com o apoio de Blastô, um assistente próximo de Herodes. Aproveitando-se da situação, Herodes decidiu transformar a ocasião em um espetáculo que reforçasse sua autoridade. No dia do evento, Herodes apareceu diante da multidão com um manto feito de prata, uma veste luxuosa que brilhava intensamente sob a luz do sol. A visão era deslumbrante. A plateia, composta por líderes regionais e cidadãos comuns, ficou encantada com a imponência do rei. Quando Herodes começou o seu discurso, suas palavras foram recebidas com aclamação. Os presentes, impressionados pelo brilho de suas vestes e pelo tom de sua voz, começaram a gritar: "É voz de Deus e não de homem!" Atos 12 e 22. Herodes, embriagado pelo momento, não rejeitou os elogios. Ele aceitou a adoração como se fosse divino, alimentando sua vaidade e ignorando o Deus verdadeiro. Mas a história tomou um rumo drástico. O texto bíblico relata que, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus. Herodes caiu diante da multidão, consumido por uma dor insuportável. Ele foi imediatamente tomado por vermes e morreu de forma terrível. Essa cena impactante não foi apenas um evento político ou uma tragédia pessoal. Foi um ato de juízo divino, uma mensagem clara de que a glória pertence exclusivamente a Deus. O que começou como um espetáculo de poder humano terminou como uma demonstração do poder absoluto de Deus, deixando a todos que presenciaram o fato com temor e reverência. Quando a multidão, maravilhada com o discurso de Herodes, disse que era um Deus falando, aquelas palavras, carregadas de idolatria, ecoaram por toda a praça. Era como se o povo, embriagado pela opulência e pelo espetáculo, estivesse declarando Herodes um ser divino, digno de adoração. Para Herodes, aquele momento era o ápice de sua glória terrena. Ele não fez nenhum gesto para corrigir os gritos ou para lembrar a multidão de que a verdadeira glória pertence a Deus. Sua reação, ainda que silenciosa, foi profundamente reveladora. Herodes aceitou o louvor. Em sua vaidade, permitiu que as aclamações continuassem, alimentando sua própria soberba. Ele não redirecionou a glória ao Criador, como outros líderes piedosos haviam feito em situações semelhantes. Por exemplo, em Atos 14 a 15, Paulo e Barnabé, ao serem confundidos com deuses, rasgaram suas roupas e imediatamente corrigiram o povo, apontando para Deus como a única fonte de poder e autoridade. Herodes, no entanto, não seguiu esse exemplo. Aquele foi o momento decisivo de sua ruína. Ao aceitar a adoração destinada exclusivamente a Deus, Herodes cruzou uma linha perigosa. Ele deixou de reconhecer o Senhor como soberano e se colocou no lugar de Deus diante dos homens. Esse ato de orgulho e idolatria não passaria despercebido pelo Altíssimo. Em vez de ouvir os gritos como um alerta para se humilhar, Herodes os ouviu como uma coroação de seu ego. Mal sabia ele que sua elevação diante dos homens seria seguida por uma queda abrupta e terrível diante de Deus. No auge de sua glória,
Quando a multidão o aclamava como um deus, Herodes foi surpreendido por um julgamento divino repentino. A Bíblia relata em Atos 12, 23 que um anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus. Naquele instante, o espetáculo de poder humano deu lugar a uma cena de dor e desespero. A intervenção divina foi imediata e inquestionável. Herodes, que momentos antes parecia intocável em sua majestade, foi atingido por um golpe invisível. A descrição bíblica sugere uma dor intensa e súbita, algo que abalou sua saúde de forma drástica. Ele foi tomado por uma aflição que não podia ser explicada pelos médicos ou testemunhas presentes. Seus acompanhantes rapidamente o retiraram da vista da multidão, mas a agonia apenas se intensificava. Seu corpo começou a dar sinais de deterioração, possivelmente indicando uma infecção severa, simbolizada pela presença de vermes. Essa imagem não apenas ilustra a decadência física de Herodes, mas também representa sua corrupção espiritual. Esse evento foi mais do que uma tragédia pessoal, foi um ato de julgamento divino. Deus, em sua justiça, demonstrou que a glória pertence exclusivamente a ele e que nenhum homem pode usurpar seu lugar. Herodes Agripa não morreu instantaneamente após ser ferido por um anjo. Segundo relatos históricos e a tradição cristã, ele sofreu por 5 longos dias, atormentado por dores insuportáveis. Os gritos de agonia ecoavam nos corredores do palácio, enquanto seu corpo era lentamente consumido por vermes. A cena era aterradora, um contraste brutal com o esplendor que ele havia exibido diante da multidão em Cesareia. Os médicos da época, embora limitados em seu conhecimento, tentaram aliviar seu sofrimento, mas seus esforços foram inúteis. Algumas teorias modernas sugerem que Herodes pode ter sofrido de uma doença intestinal grave, como parasitas ou gangrena, que teria causado sua morte lenta e dolorosa. No entanto, a causa exata da enfermidade é menos importante do que o simbolismo espiritual de sua morte. O fato de seu corpo ser consumido por vermes é uma imagem carregada de significado. Ela reflete a corrupção e decadência de sua vida, marcada por vaidade, orgulho e uma busca incessante por glória humana. Herodes, que se posicionou como um deus diante dos homens, foi reduzido à condição mais humilhante de todas, um corpo apodrecendo lentamente, incapaz de escapar do julgamento divino. Sua morte foi um exemplo de que Deus não tolera a arrogância e a idolatria. Assim como sua ascensão ao poder foi rápida e cheia de intrigas, sua queda foi igualmente dramática. O destino de Herodes Agripa I serve como um lembrete solene de que todo poder terreno é efêmero diante da soberania de Deus. Sua agonia nos últimos dias não foi apenas física, mas também espiritual, um reflexo de sua alma perdida e de sua recusa em dar glória ao único Deus verdadeiro. Imagine o espanto da multidão que minutos antes aclamava Herodes Agripa como um deus. O homem que brilhava em vestes prateadas, majestoso em seu trono, estava agora prostrado em agonia, retorcendo-se de dor. A transformação foi rápida e dramática, deixando os espectadores em choque. O silêncio deve ter envolvido o ambiente à medida que a magnitude do evento se tornava evidente. Os gritos de adoração deram lugar ao murmúrio de medo e confusão. Muitos, sem dúvida, se perguntaram o que estava acontecendo. Seria isso um castigo divino? Aquele que momentos antes parecia divino, estava sendo humilhado diante de todos, incapaz de esconder sua fragilidade humana. Para os presentes, aquele evento não foi apenas trágico, mas também profundamente simbólico. Era um lembrete claro e poderoso de que nenhum homem pode usurpar a glória de Deus impunemente. Herodes, que havia buscado exaltar a si mesmo, tornou-se um exemplo vivo e depois, morto da soberania de Deus sobre toda a criação. O impacto foi duradouro. Não apenas os judeus, mas também os gentios foram testemunhas do julgamento divino. O episódio de Herodes ecoou como um aviso severo. A glória pertence exclusivamente a Deus, e aqueles que tentarem roubá-la enfrentarão inevitavelmente as consequências. Embora Herodes seja o foco dessa narrativa, sua história se encaixa em um padrão maior de orgulho e idolatria descrito na Bíblia. Considere os seguintes exemplos. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, foi humilhado por Deus quando se exaltou por suas conquistas. Ele viveu como um animal até reconhecer a soberania divina. Daniel 4. O bezerro de ouro, o povo de Israel no deserto, criou um ídolo para adorar,
demonstrando sua dificuldade em confiar no Deus invisível. Êxodo 32. Sodoma e Gomorra. Essas cidades foram destruídas por causa de sua corrupção e rejeição a Deus. Outro exemplo de julgamento divino. Gênesis 19. Esses exemplos servem como pano de fundo para entender a queda de Herodes. Eles mostram que a busca pela glória humana e a rejeição da glória divina sempre levam à ruína. A história de Herodes Agripa I é uma poderosa advertência sobre os perigos do orgulho e da busca incessante pela aprovação dos homens. Herodes, com sua posição de poder e influência, escolheu alimentar seu ego ao invés de reconhecer a soberania de Deus. Ele recebeu os gritos da multidão como louvores a si mesmo, ignorando completamente que toda a honra pertence ao Criador. Quantas vezes em nossas próprias vidas nos comportamos de maneira semelhante? Talvez não diante de uma multidão, mas em situações cotidianas, buscamos reconhecimento, aprovação e glória para nós mesmos. Isso pode acontecer em nossos trabalhos, em nossas conquistas pessoais ou até mesmo em nossas igrejas. Quando não damos a Deus o crédito que Ele merece, corremos o risco de cair na mesma armadilha que destruiu Herodes. A glória pertence a Deus. A Bíblia é clara sobre quem deve receber a glória. Em Isaías 42, 8, Deus declara: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Herodes ignorou essa verdade essencial e sofreu as consequências. Ele não apenas perdeu sua vida de maneira trágica, mas também ficou marcado como um exemplo eterno de julgamento divino. Sua história nos lembra que todo sucesso, habilidade ou oportunidade que possuímos são dádivas de Deus. Nada é fruto exclusivo de nossos esforços ou méritos. Essa narrativa nos convida a refletir sobre nossas motivações. Estamos buscando nossa própria exaltação ou estamos vivendo para glorificar a Deus? A vida de Herodes é uma advertência para que constantemente avaliemos nossos corações e nos lembremos de que Deus é o único digno de louvor. Dar a Deus toda a glória não é apenas uma obrigação, mas também uma fonte de libertação e propósito. Quando reconhecemos que tudo vem dele, deixamos de lado a necessidade de agradar aos outros ou de buscar reconhecimento. Em vez disso, vivemos para honrar o Criador, confiando que Ele nos sustenta e exalta no tempo certo. A história de Herodes é um lembrete de que o orgulho precede a queda, mas a humildade nos aproxima de Deus. Herodes Agripa I é um exemplo vívido do que acontece quando a glória humana é colocada acima da glória divina. Sua vida, marcada por ambição e orgulho, terminou em julgamento e humilhação. Sua história nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. Estamos buscando nossa própria glória ou estamos vivendo para glorificar a Deus? Que possamos aprender com o destino de Herodes e escolher humildemente dar a Deus o lugar que ele merece. Afinal, como diz o Salmo 115, versículo 1, Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória.